O regime de apuração fora do Simples Nacional, as empresas elas devem seguir os seus próprios regimes de apuração específicos de cada imposto. Então, o ICMS pode ser apurado pelo regime normal ou pelo Simples Nacional, caso a empresa não seja optante, e o ISS é apurado também conforme as regras municipais. As obrigações acessórias, as empresas fora do Simples Nacional devem cumprir também as obrigações acessórias específicas para cada tributo, com a entrega específica também trazida dentro dos seus regulamentos. As suas alíquotas também são diferenciadas, né? Então o ICMS pode chegar até 19%, 20%. A gente tem alíquotas interestaduais de 4, 7 e 12, né? Então são as alíquotas superiores. O ISS pode chegar de 2 a 5%, sempre seguindo umas suas alíquotas diferenciadas, diferente do que é feito dentro do Simples Nacional, que são as tabelas, tá? Uma empresa que ultrapassa o sublimite, isso é muito importante vocês entenderem, que a gente tem o sublimite que a gente já comentou aqui dentro desse curso. Então, se essa sua empresa é do Simples Nacional, está no regime tributário do Simples Nacional, mas ela ultrapassou o sublimite estadual, que nesse caso, nesse ano é 3.600.000, ela passa a ter a obrigatoriedade de entregar as obrigações principais e a obrigação acessória da mesma forma que um contribuinte do ICMS com o regime normal. Por isso que eu trouxe para vocês como que uma empresa do regime normal, ela opera. Porque a empresa do regime normal, que são RPAs, que tem regime tributário de apuração, que é contribuinte do ICMS ou que seja contribuinte do ISS, elas têm as suas próprias obrigatoriedades. E quando uma empresa do regime tributário do Simples Nacional, ela ultrapassa o sublimite que está atrelado ao Estado, que é de 3.600.000 dentro do ano de 2024, a gente precisa seguir alguns pontos. Então, sobre o ICMS, o sublimite estadual, se a empresa ultrapassar esse sublimite, ela perderá o direito de ser tributada do Simples Nacional no âmbito estadual. Então, ela deve recolher o ICMS de forma separada. Então, a gente identificou que o DAS ele tem o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS e o CPP, 5 tributos. Se a sua empresa ela é puramente revenda, ela não tem o ISS dentro desses 5 tributos, então ela tem 4. Só que se ela tem 4 e ela ultrapassar esse sublimite que está instituído lá na portaria, que a gente demonstrou já aqui dentro desse curso, no valor de 3.600.000, se ela ultrapassa esse sublimite, ela precisa recolher o ICMS por fora. Então, o que vai acontecer? Você vai apurar no PGDAS 3 tributos, PIS, COFINS e o CPP. Aliás, e o RPJ e o CCLL, estava esquecendo sobre o RPJ e o CCLL também. Então, não são só 5 tributos, são 7 tributos, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre o DAS, então a gente fala sobre PIS, COFINS, IRPJ, CCLL, CPP, ICMS e ISS. Quando a gente fala sobre uma empresa puramente comercial, a gente fala sobre PIS, COFINS, IRPJ, CCLL, CPP e ICMS. O ISS ele sai porque ele não tem como fato gerador o ISS, ok? Quando a gente fala sobre o sublimite ultrapassado, o que vai acontecer com essa empresa que é puramente comercial? Ela vai pagar no PGDAS o IR, PJ, o CCLL, o PIS e COFINS e o CPP. O ICMS, ela vai calcular e vai fazer as suas obrigações acessórias de forma separada, seguindo os critérios do regulamento do contribuinte normal, do regime normal. Então, as empresas que estão no lucro real, no lucro presumido, que fazem os seus recolhimentos de forma separada, essa empresa deverá seguir os mesmos critérios. Então, ela continua sendo do Simples Nacional, só que por ela ter ultrapassado o sublimite estadual, ela passa a declarar no PGDAS para pagar esse DAS com esses 5 tributos e pagar o ICMS com os critérios do Estado, tá? Da mesma forma acontece com o ISS. Então, alguns municípios, eles estabelecem os sublimites. Nesse caso, é interessante vocês olharem os municípios, entenderem como eles trabalham, porque são mais de 5.570 municípios. Então, a gente não conseguiria trazer aqui para vocês, mas se vocês trabalham com prestação de serviço, é importante vocês validarem o município do seu cliente, qual é o sublimite estabelecido. Se é um prestador de serviço, o que ele recolhe no DAS? IRPJ,
CCLL, PIS/COFINS, ICPP e ISS. ICMS não, porque ele não faz uma circulação de mercadoria. Quando a gente fala sobre um sublimite ultrapassado, o que esse cliente vai precisar fazer? Ele continua sendo do Simples Nacional, porque ele ainda está enquadrado por conta do faturamento, por conta da parte socioeconômica, ele não foi desenquadrado, só que ele ultrapassou o sublimite municipal, que está estabelecido na legislação municipal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o recolhimento e as suas obrigações acessórias do município, assim como uma empresa que está enquadrada no lucro real e no lucro presumido. Pontos importantes que vocês precisam saber sobre o ICMS e ISS que são pagos por fora. O cálculo do sublimite e as regras para sua aplicação variam de cada estado. Cada estado, cada município pode seguir as suas normas específicas e os seus regulamentos. Então, é importante validar qual estado você está trazendo e qual município você está falando, porque eles podem trazer particularidades diferentes. O acompanhamento constante da receita bruta anual é essencial para que a empresa esteja ciente de qualquer ultrapassagem de sublimite, seja ele de limite de faturamento, porque ele pode ser desenquadrado do Simples Nacional, seja ele de sublimite, porque isso vai aumentar a carga tributária desse seu cliente. A gente vai estar falando de uma simplificação de carga tributária porque ele está no Simples Nacional e ele vai passar a recolher o ICMS, por exemplo, de até 19%, em até casos de 20%, caso a operação esteja pertinente a essas particularidades, tá? Então, é uma carga tributária maior e esse Simples Nacional, esse seu cliente, ele precisa estar preparado para isso, tá? A perda do direito ao Simples Nacional para o ICMS e ISS não implica automaticamente na exclusão da empresa ser do Simples Nacional, tá? Em relação aos tributos federais, porque a empresa ela pode continuar ainda com os critérios do Simples Nacional. Então, ela ainda não tem o faturamento de 4.800.000, as práticas dos desimpedimentos ela ainda não está enquadrada, então o fisco mantém ela no regime tributário, porém ela continua, né, pagando para o estado e pagando para o município de forma diferente, ok? Eu espero que eu tenha deixado claro para vocês, porque esse ponto é super importante para vocês informarem isso para o cliente de vocês, para que ele não tenha uma carga tributária elevada de um mês para o outro. Tudo bem? Um outro ponto importante é sobre o regime caixa e o regime de competência no Simples Nacional. A gente já comentou para vocês sobre a questão do PGDAS, trazer essa informação no primeiro mês que vocês forem fazer dentro do PGDAS, tá? Então, no manual, a gente até identificou que o fisco, antes dele demonstrar para a gente como que é feito o cálculo no PGDAS, ele demonstrou para a gente como que a gente faz a opção do regime caixa e do regime de competência. Então, é super importante você também entender o que é um regime caixa e o que é um regime de competência, porque todo ano você vai precisar fazer isso com o seu cliente.